Quando a ONU, né, organizou o Estado de Israel em 1945, depois da guerra, ele fez o desenho, né, do Estado de Israel, que lá moravam pessoas, moravam palestinos, que foram expulsos das suas casas, e formou ali a faixa de Gaza, pessoas que vivem em condições precárias. Só que essa divisão, ela não abrangeu, né, o Monte Moriá, que é onde o templo tem que ser reconstruído. Sim. Hoje tem uma mesquita lá, né? Depois teve a Guerra dos 6 Dias, né, em 67, onde eles conseguiram conquistar Jerusalém. Jerusalém foi anexado ao Estado de Israel. Sim. Donald Trump fez um excelente trabalho, né, para o satanismo, né, ao colocar a embaixada americana transferir para Jerusalém. Então, o genro dele também articulou muita coisa de paz. Então, para que haja paz, tem que ter guerra primeiro. Sim. Né? Então, talvez esse conflito, né, ele ganhe proporções, porque quem alimenta o Hamas é a Síria. E quem alimenta a Síria é a Rússia, que é aliado. Então, se de repente ganhar proporções maiores essa guerra, né? Vai entrar a Rússia, vai entrar os Estados Unidos. Pois é, foi destruída a mesquita e esse pedaço for restabelecido para Israel, eles vão construir o templo. Sim. O terceiro templo, que é uma profecia bíblica, né? Quando construir o terceiro templo, a coisa está chegando. Né? E eles têm o Instituto do Templo, você digitar no Google o Instituto do Templo, né? Eles têm tudo preparado, eles têm as roupas dos sacerdotes, eles têm os instrumentos do tabernáculo, eles têm o menorá, eles têm a planta, eles têm tudo, só falta ter o espaço para eles construírem. E eles acreditam piamente nisso. E esse monte, o Monte Moriá, qual é o nome? Moriá. Monte Moriá. É bíblico que teria que ser nesse monte? Ele tem alguma coisa? Aconteceu alguma coisa já nesse monte? Aconteceu porque lá que foi reconstruído o templo de Salomão, né? Foi feito lá o templo. Então é lá que ele tem que ser reconstruído. Seria a reconstrução do terceiro templo, né? Porque ele foi destruído, né? Então os romanos destruíram pela última vez. Entendi. Né? No ano 70 depois de Cristo destruíram. Esses objetos que até o livro do Código da Vinci, que chamou a atenção de muita gente e tal, do lance do Santo Graal, da flecha com o sangue possível, sim, né? A lança lá, a lança da São Longino, né? Qual é o nome da lança a lança da... que perfurou, sim, né? Enfim, eu esqueci agora, mas esses objetos, eles têm um significado muito grande, né, para o cristianismo e tal. Agora, eu, nos meus estudos, mas não agora que eu não tenho mais visto muito sobre isso não, mas quando eu era mais jovem, eu me pegava muito assustado com certas coisas e eu queria saber se tem algum fundamento. O Papa João Paulo II, quando ele foi enterrado não, né? Quando ele foi sepultado num túmulo que tinham várias camadas, né? São várias camadas de caixão. Tem uma parte de chumbo, tem uma parte de um outro tipo de madeira, enfim, são várias camadas e ele está num local que ele é monitorado 24 horas por dia, inclusive se você for na internet e procurar, consegue achar. Tem câmera 24 horas ali passando assim tal. Você já chegou a ver alguma coisa que explicasse esse mistério todo em cima desse ritual? Existe uma lenda que ele vai ressuscitar. Eu ouvi falar. Que ele vai ressuscitar, mas isso é lenda, isso não vai acontecer. Sim. Né? O que vai acontecer, no meu entender, é a questão de uma profecia de Apocalipse 17, né, que fala sobre o 8º rei. Esse 8º rei, ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Né? Então, para ser um falso profeta, seria um falso líder religioso. Na Igreja Católica hoje ela tem um poder muito consistente, né? Tem o Vaticano, tem o Estado do Vaticano. E uma coisa curiosa, o Estado do Vaticano ele foi formado pelo Tratado de Latrão em 11 de fevereiro de 1929. 11 de fevereiro de 1929 ele foi assinado o Tratado de Latrão.
Aí começa uma contagem de papas, porque a partir do momento esses papas tornam-se reis de uma nação que eles receberam, né? E aí o primeiro é o Pio XI. Pio XI não pode contar, porque ele não veio da mesma linhagem, ele já estava em ofício, ele já estava exercendo cargo. Então, com a morte dele e com o próximo que vem, Pio XII, que aí vem, ele é elegido pelo conclave e tudo mais, aí começa uma contagem do primeiro Papa, né? E aí vem o segundo, o terceiro, quarto, quinto e tal. Aí o que acontece? Chegamos em Bento XVI. Bento XVI... E tinha carinha, né? Tinha carinha de safado. Pois é, ele renuncia. Isso é raríssimo. Mas quase 300 papas passaram antes dele e não renunciaram. É uma coisa muito rara. E ele renunciou em que dia? Não sei, puxar a memória eu sei que é difícil, né? Mas ele renunciou exatamente no dia que o Tratado de Latrão foi assinado. Ele renunciou dia 11 de fevereiro. Também então ele renunciou no mesmo dia. Ele podia renunciar no dia 12, no dia 13. Aí ele fica até o final do mês. Até parece que não sabiam, né? Eles são até tão parece estudiosos. Que não sabia, pois é. Fica até o final do mês. Aí tem o conclavo, tal, aquela coisa toda. Ele fica até o final do mês de fevereiro. Em março, dia 13 de março, tem um conclavo, sai a fumaça branca lá. Antes de sair a fumaça branca, detalhe, quando ele renunciou, caiu um raio bem em cima, lembra que um raio caiu bem em cima da Basílica de São Pedro? No dia que ele renunciou, caiu um raio, pá, lá, né? E só fazendo um parênteses, depois eu volto aqui, a Basílica de São Pedro, ela foi feita com pedras do Coliseu. E o Coliseu matou cristãos, matou muitos cristãos, né? Então, quer dizer, eles tinham que fazer o pão e circo para o povo, para acalmar, porque os impostos estavam altos. Então o que eles fizeram? Vamos saquear Jerusalém. Vespasiano teve a ideia de fazer isso, de saquear Jerusalém, só que ele foi nomeado imperador. Aí ele deixa o filho dele, Tito César, né? Tito no controle das tropas para sitiar Jerusalém. Flávio Joséfo conta bem essa história do estado de sítio, e eles saqueiam os tesouros de Jerusalém e os tesouros do templo. E com esse tesouro eles financiam o Coliseu, que mais tarde, quer dizer, que matou cristão, um monte de coisa. Aí mais tarde virou uma pedreira e construíram a Basílica de São Pedro. Parece que as coisas estão tudo interligadas. Aí cai um raio na Basílica no dia que ele renuncia, que é o mesmo dia que o Tratado de Latrão foi assinado, né? Então, um negócio estranho, meio sinistro acontece aí. Aí passa 13 dias, chegamos em março, no dia 13 de março, e tudo isso é número cabalístico, tá? Sim. 13 de março é nomeado o novo Papa, né? Só que antes de sair a fumaça branca, né, o diabo dá um sinalzinho. Uma pomba branca, o que é mais raro, você encontra a pomba rajada, né? Vira-lata. Uma pomba totalmente branca dando um rolê perto da chaminé, né? Eu lembro claramente disso que mostrou na mídia. E de repente sai a fumaça branca e as pessoas interpretam que era um sinal do Espírito Santo. E aí entra, né, o nosso atual Papa, o Papa Francisco. Então Francisco, ele é o sétimo na linhagem do oitavo rei. Quando ele morrer, o próximo que vier, que vai ser o oitavo rei, né, ele vem da mesma linhagem, ele é o falso profeta, ele vai dar apoio ao anticristo. Né? E o anticristo é um cara que vai ter um poder militar muito grande, ele tem um grande poder militar, mas ele não vai usar o poder militar de imediato, ele vai usar da diplomacia.